Alunos e alunas do 8º ano do ensino fundamental, sejam bem-vindos à aula de História. Hoje, 21 de outubro de 2020, estamos iniciando a segunda média do terceiro ciclo. É importante que você acesse nossas aulas, pois só assim vocês estarão atentos ao conteúdo postado e cobrado pelo professor. Sendo assim, irá facilitar o desenvolvimento de nossas atividades e avaliação. Hoje, vamos iniciar com um tema muito importante, que é sobre o período regencial e o segundo reinado. Se você não assistiu às aulas anteriores que eu falei do primeiro reinado, acesse, se intere do assunto para que você entenda esses conteúdos que eu irei ministrar para vocês agora. Lembrando, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp que está no grupo, tá bom? Bom, iniciando esta aula, eu quero revisar com vocês o período do Brasil Império. Quando a gente fala de Brasil Império, é importante que nós conhecemos aí os 3 períodos importantes da história brasileira. O primeiro período é chamado de Primeiro Reinado, que aconteceu de 1822 a 1831. O segundo período é chamado de Período Regencial, que aconteceu de 1831 a 1840. O terceiro e último período foi o Segundo Reinado, que aconteceu de 1840 a 1889. Esses períodos são praticamente aí do chamado Brasil Império, de 1822 a 1889. Sendo assim, nossa aula de hoje vamos especificar resumidamente o período regencial e o segundo reinado. Iniciando, o período regencial, ele ocorreu de 1831 a 1840. E a gente sabe, você que estudou o primeiro reinado, que com a agitação política do governo de Dom Pedro I, fez com que o mesmo abandonasse o governo com a sua abdicação em 1831. Surpresos com a saída, os deputados então resolveram instituir um governo provisório, até que Dom Pedro II, herdeiro do trono, completasse a maioridade. Essa transição política é chamada de período regencial, ou seja, quando Dom Pedro I ele abdicou, ele deixou o trono brasileiro, quem era o legítimo herdeiro do trono era o seu filho, que era chamado de Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II. Mas como ele tinha apenas 5 anos de idade na época, ele não podia assumir. Foi por isso que o Brasil foi governado por regentes. Então, de 1831 a 1840, o governo regencial abriu espaço para diferentes concorrentes políticos. E dentre desses concorrentes políticos, a gente tem aí 2 principais partidos políticos da época, que foram os liberais, que eram divididos em moderados e exaltados. Eles tinham posição política diversas, que iam desde a manutenção das estruturas monárquicas até a formulação de um novo governo republicano. E um outro grupo político que nós tínhamos na época era os restauradores. E esses restauradores eram compostos aí por funcionários públicos, militares, conservadores e comerciantes portugueses, onde eles acreditavam que a instabilidade só voltaria ao normal
com a volta de Dom Pedro I. Sendo assim, nós podemos observar que o período regencial ele foi um dos mais conturbados aí da história brasileira. Então a gente faz o seguinte paralelo: dada a menoridade do sucessor ao trono, o Pedro de Alcântara, o Dom Pedro II, o país ele foi governado por regentes, que segundo a Constituição de 1824, seriam eleitos pela Assembleia Geral. Então, durante este período de 1831 a 1840, o Brasil foi governado por estas seguintes regências. A primeira, a regência trina provisória. O período dessa regência, de 1800, de abril a junho de 1831, foi um período assim de provisório. Eu vou explicar daqui a pouco por quê. A segunda regência foi a regência trina permanente, que foi de 1831 a 1835. A terceira regência foi a regência una de Feijó, que foi de 1835 a 1837. E a quarta, a regência Araújo Lima, de 1837 a 1840. Então, essas foram as 4 principais regências estabelecidas aqui no Brasil, de 1831 a 1840. Durante esse período aqui das regências, houve aí 3 concorrentes políticos. Os moderados, ou os chimangos, que representava a aristocracia rural, eles defendiam uma monarquia moderada, Então eles queriam continuar aí com o sistema monárquico aqui no Brasil. Os restauradores, ou os caramurus, que eram chamados, eles eram compostos aí por comerciantes portugueses e pela burocracia estatal. E eles pregavam a volta de Dom Pedro I. E por último aí, os exaltados, ou os farroupilhas, que representavam aí as camadas médias urbanas. E eles exigiam aí uma maior autonomia das províncias, que a partir daí, a gente pode observar que as províncias durante o período aí do governo de Dom Pedro I tinham que obedecer muito, o imperador Dom Pedro I, porque o Dom Pedro I ele acumulava em suas mãos, conforme eu já expliquei, o poder moderador, o qual ele controlava todos os outros poderes, executivo, legislativo e judiciário, certo? Então, esse grupo dos exaltados e farroupilhas, eles inclusive pediam fim da monarquia e a proclamação da república aqui no Brasil. Sendo assim, como que essas regências elas foram organizadas? Eu falei para vocês que a regência trina provisória ela foi um período provisório até que se instalasse a trina permanente, e essa regência trina provisória ela aconteceu de abril a junho de 1831. Por que trina? Trina vem de 3, porque era composto aí por 3 regentes. O Nicolau Pereira de Campos Vargueiro, o José Joaquim Carneiro de Campos e o terceiro Francisco de Lima e Silva. O que a gente pode dizer dentro dessa regência trina provisória é que tudo aconteceu em 7 de abril de 1831, onde a Assembleia Nacional estava de férias, ou seja, não havia número suficiente aí de deputados e senadores para eleger os 3 regentes que governariam o país conforme estabelecia a Constituição de 1824. Então, aqueles poucos políticos que estavam ali reunidos, eles se encontravam ali no Rio de Janeiro, eles resolveram então eleger uma regência provisória até que fosse possível eleger uma regência permanente, certo? Então, a regência trina provisória, ela governou o Brasil por aproximadamente 3 meses.
E o que a gente pode observar dentro desse período de regência provisória? A gente pode dizer que algumas medidas foram tomadas, inclusive o quê? A volta do Ministério dos Brasileiros, demitido pelo imperador no dia 5 de abril de 1831. Houve também a suspensão parcial do uso do poder moderador pelos regentes, ou seja, os regentes não estariam usando aí o poder moderador, porque esse poder moderador era apenas de exclusividade do imperador Dom Pedro I. Houve aí a anistia aos presos políticos, ou seja, ao perdão aí dos crimes cometidos por eles. Houve a convocação aí dos deputados e senadores para eleger a regência trina permanente e o que a gente pode observar, como o nome já diz, regência trina provisória. Foi um período provisório que instalou no Brasil justamente até reunirem os deputados e votarem então para estabelecer no país a regência trina permanente. Então, essa regência trina provisória, ela aconteceu de abril a junho de 1831. Passando diante, a gente tem uma próxima regência que é de fato agora a regência trina permanente. Essa regência trina permanente, ela vai de 1831 até 1835. Conforme eu já falei, trina significa 3, então eram 3 regentes aqui na trina permanente. Era composta por Francisco de Lima e Silva, por José da Costa Carvalho e Braulio Muniz. O que a gente pode dizer dentro desta regência trina permanente? Que o Ministério da Justiça, o ministro da Justiça foi o padre Diogo Antônio Feijó, ele criou, sendo ministro da Justiça, a Guarda Nacional. E o que a gente pode dizer sobre essa Guarda Nacional é que praticamente aí ela era uma milícia armada formada por pessoas de posse que se transformou aí no principal instrumento de repressão da aristocracia rural para conter aí os movimentos populares, porque os movimentos populares foi muito grande neste período. As revoltas estavam constantes, eles estavam fazendo aí, praticamente pegando em armas e lutando contra os governos, justamente por causa aí da insatisfação que as províncias e que os populares estavam com o Dom Pedro I e também esses governos regenciais. O que a gente pode dizer? Que no ano de 1832 foi aprovado aí o Código de Processo Criminal, que concedia aí aos municípios uma ampla autonomia judiciária, porque antes os municípios não tinham autonomia, poder de decisão. Então, em 1832, quando foi aí aprovado esse Código aí de Processo Criminal, os municípios começaram a ter autonomia judiciária, ou seja, eles começaram então a garantir aí a aplicação da justiça, a aplicação das leis que antes dependia do imperador, certo? Então, essa regência trina permanente, ela entra de fato para poder organizar o Brasil, um Brasil que até então estava ainda sobre os domínios de Dom Pedro I através da Constituição de 1824. Lembrando também que um feito importante durante a regência trina permanente foi no ano de 1834, quando foi criado então o ato adicional que estabelecia algumas alterações na Constituição de 1824. Então eu posso dizer que este ato adicional ela foi uma emenda de lei que alterava aí a Constituição do Brasil, a de 1824. A medida ela foi uma forma encontrada pelos moderados de conciliar os interesses dos exaltados e dos restauradores. Entre a determinação deste ato adicional estava o quê?
a autonomia das províncias, para escolher, inclusive, seus presidentes e a substituição da regência trina pela regência una. Então, um dos feitos do ato adicional foi principalmente a autonomia das províncias. Lembrando que província é como se fosse um estado hoje, né? Naquela época, uma província era um estado, né? E os presidentes eram como se fossem os governadores hoje. Então, o ato adicional deu poder às províncias de escolher o seu próprio presidente de província, o seu próprio governador. E outra questão também, dentro do ato adicional, eles substituiu a regência trina, de 3 governos regentes, para una. Seria, a partir de 1834, apenas um governo regente, certo? Sendo assim, o que nós podemos observar também que dentro do ato adicional de 1834 foi aí suspenso o poder moderador, houve a criação das assembleias legislativas provinciais, que dava direito aí às províncias de criar algumas leis e decidir sobre os impostos e gastos, porque isso antes era feito apenas pelo imperador, porque ele acumulava aí o poder moderador nas suas mãos e ele controlava todos os outros poderes, executivo, legislativo e judiciário. Sendo assim, conforme eu já falei, houve a instituição da regência una, ou seja, um regente por 4 anos no cargo. Sendo assim, a gente passa agora para a regência una de Feijó. Essa regência ela foi de 1835 a 1837, e o que a gente pode observar aqui é que durante esta regência, Feijó ele fez aí uma reorganização dos grupos políticos. A gente pode dizer que essa reorganização ficou assim, ó, o grupo moderado ele se dividiu em progressistas e regressistas. Quem eram os progressistas? Os defensores da autonomia provincial, e os regressistas. Eles pregavam aí uma maior centralização política para enfrentar os movimentos populares, que estava acontecendo muito. O que são esses movimentos populares? Aqueles movimentos que o povo criou para lutar contra o governo, certo? O que a gente pode dizer aqui? Durante o governo aí da regência una de Feijó, ocorreu aí 2 importantes levantes regenciais, 2 importantes revoltas, que foi a cabanagem na província do Pará e a Guerra dos Farrapos na província do Rio Grande do Sul, que nós vamos falar daqui a pouco. Mostrando aí a incapacidade para conter essas revoltas, o Feijó, ele praticamente sofre uma grande oposição parlamentar, sendo então obrigado a renunciar em 1837. Ele renunciando em 1837, criou-se então a regência una de Araújo Lima, que foi a 3ª regência, certo? Então o que acontece? Essa regência, a 4ª regência, aliás, ela foi de 1837 a 1840. Araújo Lima, ele era presidente da Câmara e partidário dos conservadores. O que a gente pode observar aqui dentro dessa regência una de Araújo Lima? Os movimentos populares atribuídos às reformas liberais do ato adicional, ele procurou aí restaurar a ordem no país. O ato adicional ele foi alterado mediante a aprovação aí no ano de 1840 da interpretativa do ato adicional, que suprimia a autonomia das províncias e garantia a centralização política. Então, ele praticamente aí, ele suprimiu aquela autonomia que o ato adicional deu às províncias, inclusive de eleger os seus próprios presidentes de província, e aí, no ano de 1840, foi fundado o Clube da Maioridade, que defendia então a antecipação da maioridade do imperador. Quem era este imperador? O Dom Pedro II, que nessa época tinha 15 anos de idade. Segundo os membros do clube, a presença do imperador contribuiria para cessar os movimentos populares, que estavam travando guerras, lutas, para
porque eles estavam insatisfeitos aí com o governo regencial do Brasil. Este golpe da maioridade, a gente pode dizer que em julho de 1840, após a aprovação aí de uma emenda constitucional que antecipava aí a maioridade do imperador Dom Pedro II, ele foi coroado imperador do Brasil. Então essa emenda constitucional adiantou a idade de Dom Pedro II. O que a gente pode dizer é que esse episódio ele ficou conhecido como golpe da maioridade. O Dom Pedro II, ele tinha na ocasião 15 anos de idade. Então ele chegou ao trono brasileiro como imperador com 15 anos de idade. O que a gente pode dizer dentro desse período aqui é que durante todo o período regencial ocorreram então as revoltas regenciais. O que são essas revoltas regenciais? Era praticamente aí a insatisfação do povo com os governos regenciais. Durante esse período, houve aí muitas revoltas. Quais foram as principais revoltas? A cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, a sabinada na Bahia, a Revolução Farroupilha no Sul. Foram manifestações criadas em consequência, alunos, da desordem que marcou aí todo o período regencial. Quando a gente fala da cabanagem, ela aconteceu lá no Pará, no ano de 1835 a 1840. Foi um dos mais importantes movimentos sociais ocorridos aí na história do Brasil. E foi marcado aí pelo controle do poder político pelas camadas populares. A gente pode observar que nesse período a população do Pará vivia praticamente em estado de penúria, em estado de pobreza. E a maioria dessa população do Pará vivia em cabanas, é por isso que a gente fala cabanagem. Essas pessoas pobres, humildes do Pará, viviam em cabanas, à beira dos rios, em condições de absoluta miséria. Então, no início aí deste levante, a gente pode dizer que houve várias divergências, a gente pode dizer que essa revolta ela contou aí com o apoio da população pobre, insatisfeita com as péssimas condições aí de vida e contra os privilégios das oligarquias locais. O que são oligarquias? Oligarquia significa governos de poucos. Sendo assim, o que aconteceu? Em 6 de janeiro de 1835, os cabanos, eles dominam aí a capital da província e ocupam o poder. Eles estabeleceram lá um governo autônomo de caráter republicano. O que a gente pode observar que a cabanagem foi um movimento essencialmente popular, que foi liderado por populares. Houve várias traições aqui nesta revolta aí da cabanagem e o movimento foi ficando aí enfraquecido, facilitando então a repressão pelas forças regenciais. Então, como o governo tinha mais soldados, eles acabaram então reprimindo esses cabanos, e o que a gente pode dizer é que esta rebelião, a primeira rebelião ocorrida aí na história brasileira, que foi a cabanagem, ela teve um saldo aí de mais de 40 mil mortes numa população aí de aproximadamente 100 mil pessoas. Uma outra revolta que é importante a gente estudar é a Guerra dos Farrapos, que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, de 1835 até 1845. É conhecido também como Revolução Farroupilha. Essa Revolução Farroupilha foi a mais longa que já aconteceu aí na história brasileira. O movimento ele possui as suas raízes na base econômica da região. Por quê? A economia gaúcha, lá do Rio Grande do Sul, desenvolveu-se para atender as necessidades do mercado interno, ou seja, do mercado aqui dentro do Brasil. E a pecuária era muito desenvolvida nessa região do Rio Grande do Sul. E eles começaram então a comercializar o quê?
O charque, a carne. O que aconteceu? Os fazendeiros de gado gaúcho, dominados aí estancieiros, eles se revoltaram contra a elevação dos impostos sobre o charque, impedindo de competir aí com o charque argentino, que era privilegiado com tarifas alfandegárias menores, ou seja, os brasileiros eles acabavam ficando no prejuízo porque o governo acabava cobrando mais impostos do charque brasileiro do que do charque argentino. Então, esses fazendeiros, esses estancieiros, eles se revoltaram contra o governo e começaram então essa revolução farroupilha. O que a gente pode observar aqui é que o grande líder deste movimento foi o Bento Gonçalves. Ele ocupou Porto Alegre no ano de 1835 e em 1836 eles proclamaram então a República de Piratini. No ano de 1839, com auxílio do italiano Giuseppe Garibaldi e Davi Canabarro, proclamaram a República Juliana na região de Santa Catarina. Então a gente pode dizer que no Rio Grande do Sul nós tivemos uma revolta e também lá no estado de Santa Catarina nós tivemos também uma outra revolta. Isso tudo insatisfação ao governo regencial. Sendo assim, a gente pode dizer que a Sabinada, que foi uma outra revolução que ocorreu nesse período, ela ocorreu de 1837 a 1838. E esse movimento, alunos, foi liderado aí pelo médico Francisco Sabino Barroso. Ele era contrário aí à centralização política patrocinada pelo governo regencial. Foi proclamada uma república independente até que Dom Pedro II assumisse o trono imperial. O governo central, então, usou da violência e controlou a rebelião, que ficou restrita à participação da camada média urbana de Salvador. Sendo assim, a gente pode dizer também que ocorreu uma outra revolta que foi chamada de Balaiada, lá no Maranhão, de 1838 a 1841. Este foi um movimento de caráter popular que teve como líder Raimundo Gomes, apelidado de Cara Preta, Manuel dos Anjos Ferreira, que era fabricante de cestos e conhecido como balaio, é por isso que dá o nome de Balaiada, e Cosme Bento, líder dos negros foragidos. A grave crise econômica do Maranhão e a situação miserável da população provocou, alunos, uma rebelião contra a aristocracia local, daqueles grandes poderosos que controlavam a economia política ali da região. Os rebeldes ocuparam a cidade de Caxias e procuraram implantar um governo próprio. A repressão regencial foi liderada por Luiz Alves de Lima e Silva, que recebeu o título de Barão de Caxias pelo sucesso militar que teve nesta revolta chamada de Balaiada. E houve também a rebelião de escravos, que a gente pode dizer que foi um outro levante que durou apenas 2 dias. A gente pode dizer também que ela tem uma grande importância, mesmo durando 2 dias, porque por se tratar de uma rebelião de escravos. Trata-se da revolta dos negros malês, ocorrida na Bahia no ano de 1835. Os negros malês eram de religião muçulmana e se estabeleceram aí, nesta região de Salvador, e eles se rebelaram contra a opressão dos senhores brancos. Com gritos de morte aos brancos, viva os negros, espalharam pânico por toda a região. E a repressão ela foi muito violenta. Os negros dos reinos Daomé e Ardra, reinos vinculados ao Império Iorubás e Oió, que foram levados para a Bahia no comércio de escravos. O que a gente pode dizer
é que esses escravos estavam lutando para o reconhecimento deles, porque neste período já havia a discriminação racial. A gente sabe que os escravos, eles tiveram uma grande luta, uma grande penúria aqui durante esse período para serem reconhecidos como gente, como pessoas da gente, certo? Então estes foram os fatos ocorridos durante o período regencial. Agora nós vamos falar do segundo reinado. O segundo reinado ocorreu de 1840 a 1889. A gente sabe que o governo mais longo da história do Brasil foi o segundo reinado. Teve uma política interna estável, o Dom Pedro II ele soube controlar aí a política interna do Brasil. Houve aí confrontos internacionais. O café figurou aí como carro-chefe da economia. Então a principal economia do Brasil neste período do segundo reinado foi o café. Na política interna, no início do segundo reinado, os principais partidos trocaram seus nomes. O Partido Regressista ficou conhecido como Partido Conservador. Eram proprietários rurais, burocratas do serviço público e grandes comerciantes. O Partido Progressista chamou-se Partido Liberal, que era composto aí por profissionais liberais urbanos, proprietários rurais de áreas de colonização mais recente. Essas duas forças políticas, o Partido Conservador e o Partido Liberal, brigaram entre si durante a maior parte do reinado de Dom Pedro II, aqui no segundo reinado. As eleições do cacete ocorreu praticamente em 1840. O que foi essas eleições? Os liberais eles foram acusados aí por conservadores de vencer na base da fraude e da violência. O Dom Pedro II ele convocou novas eleições e no ano de 1842, políticos liberais de São Paulo e de Minas revoltaram-se contra a anulação e foram presos e anistiados em 1844. O parlamentarismo às avessas. O que significa isso? No ano de 1847, foi introduzido aqui no Brasil, alunos, o sistema parlamentarista de governo. Ele foi criado aí para diminuir o atrito entre as facções da elite. Permitia aí um rodízio entre liberais e conservadores. No Brasil, o imperador nomeava o presidente, o primeiro-ministro e depois eram convocadas eleições parlamentares. Então, o papel do imperador na época, no sistema parlamentarista, foi que o imperador ele nomeava o presidente e, em seguida, o primeiro-ministro, para depois convocar as eleições parlamentares. Assim que funcionava esse período aqui no Brasil. O parlamentarismo, aluno, é um regime político onde o partido que detém a maioria do parlamento indica o primeiro-ministro, que é o chefe de governo e comanda aí o poder executivo. Desta forma, o executivo fica subordinado ao legislativo. No Brasil, ao contrário, o primeiro-ministro era escolhido pelo imperador, no caso, o Dom Pedro II. Se a Câmara não tivesse uma maioria de parlamentares do partido do ministério aí adotado, ela seria então dissolvida e novas eleições eram marcadas. Era assim que funcionava. Dentro do segundo reinado também houve aí algumas revoltas. Durante todo o Brasil Império foi marcado por revoltas. Primeiro, revolta praieira, que aconteceu de 1848 a 1850, onde aconteceu no Pernambuco. Quais foram as causas? Os liberais, que eram contrários ao monopólio de portugueses no comércio aí e de poucas famílias nas atividades açucareiras. Eles organizaram aí o Partido da Praia em 1842, por isso que é chamado de Revolta Praieira.
As ideias revolucionárias influenciadas pelo socialismo utópico, né, aquele socialismo assim que eles tinham assim um grande sonho de conseguirem tudo na base aí, né, do sonho, né, e eles acabaram influenciados aí pelo socialismo utópico, aquele socialismo que realmente não iria acontecer, mas eles sonhavam que um dia poderia acontecer, né? No ano de 1848, houve o estopim da revolta, o governador liberal Chichorro da Gama é substituído aí pelo conservador Herculano Pena. Houve também, neste período, no ano de 1849, eles lançaram aí um manifesto ao mundo que defendia. Este manifesto ao mundo, alunos, defendia aí o voto livre universal, a liberdade de imprensa, a extinção do poder moderador, o fim do monopólio português sobre o comércio, né, porque o Portugal é que queria dominar o comércio, né? E também a maior autonomia para as províncias, o que eles sempre lutavam. Eles então tomaram Olinda e atacaram Recife, mas em 1849 foram derrotados e em 1850 o movimento estava completamente sufocado. A economia, a principal economia, conforme eu disse, no segundo reinado foi o café. O ciclo do café. Ele foi produzido inicialmente aí no Vale do Paraíba, na segunda metade do século XIX. Ele expandiu-se para o oeste paulista. Inicialmente, né, ele foi produzido em sistema de plantation, mas a partir de 1850, com a proibição do tráfico negreiro pela lei Eusébio de Queiroz, os imigrantes europeus passaram a ser, né, a alternativa. O que a gente pode observar também dentro da expansão da cultura cafeeira, a gente pode dizer que o clima e o solo, né, o solo era uma terra roxa, era muito favorável ao plantio do café. Os proprietários paulistas eram mais inseridos na dinâmica econômica aí do capitalismo e eram proprietários rurais que voltavam-se para a vida urbana. Neste período, a gente pode dizer aí, houve um surto industrial na segunda metade do século XIX. A indústria também, então, passa a se desenvolver. Quais os motivos principais que a indústria começa a desenvolver? Em 1844, houve o fim do acordo de tarifas reduzidas. Com a Inglaterra, o governo elevou os impostos sobre os produtos ingleses de 30% a 60%. Então, ele foi mais duro, certo? No ano de 1850, houve aí a Lei Eusébio de Queiroz. Essa Lei Eusébio de Queiroz, ela decretou aí o fim do tráfico negreiro, direcionando os capitais que antes eram empregados na compra de escravos para a indústria. Então, a indústria estava praticamente nascendo aqui no Brasil. Correto? O Visconde de Mauá. Irineu Evangelista de Souza foi o grande empresário deste período. Ele investiu em companhias de bonde, navegação, iluminação urbana, fundição, estrada de ferro e na instalação de um telégrafo submarino entre o Brasil e a Europa. Sem o apoio do governo, acabou falindo. A política externa neste período foi marcada por desentendimentos com a Inglaterra e por conflitos com os vizinhos sul-americanos. O que a gente entende por isso? Que o embaixador britânico William Christie, ele exigiu aí do governo brasileiro indenização e pedido de desculpas pelo naufrágio de uma embarcação inglesa no litoral brasileiro no ano de 1861. A Corte Internacional na Bélgica deu ganho de causa para o Brasil, levando a Inglaterra a romper relações com o nosso país. No ano de 1865, os ingleses desculpam-se do ocorrido e reataram as relações novamente com o Brasil. A Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai aconteceu de 1865 a 1870. Desde a sua independência, em 1811, o Paraguai era um pequeno e isolado país no interior do continente.
não despertava interesses aí das potências estrangeiras. Conseguiu desenvolvimento econômico e eficiência nos serviços públicos, além de significativa distribuição da terra. Os paraguaios, com Solano Lopes, tinham pretensões de expansão econômica. Brasil, Argentina e Uruguai firmaram o Tratado da Tríplice Aliança com o apoio inglês. Eles lideraram então as tropas brasileiras de Manuel Luiz Osório e Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. E no ano de 1869, os aliados avançaram sobre o Paraguai e entraram em Assunção. No ano seguinte, Solano Lopes é assassinado. O Paraguai, ele teve a economia destruída, cerca de 2/3 de sua população foram dizimados, ou seja, foram mortos, e perdeu porções de seu território para os aliados. O Brasil saiu vencedor e com uma grande dívida com a Inglaterra. A crise do Império. Então aqui começa já o fim do Império brasileiro. Apesar da prosperidade do Império, a estrutura socioeconômica brasileira não sofreu mudanças significativas. O fim da monarquia foi o resultado da ruptura das relações do governo com 3 setores da sociedade que lhes davam sustentação: Igreja Católica, Exército e aristocracia escravista. Houve também a questão militar. Após a Guerra do Paraguai, o Exército brasileiro ganhou grande relevância. O contato aí com os aliados, uruguaios e argentinos, permitiu aí a difusão entre os militares de ideias republicanas e abolicionistas. Em 1887 foi criado o Clube Militar, que passou a pressionar o governo. O primeiro presidente do clube foi Marechal Deodoro da Fonseca. Houve também uma questão religiosa. Vigorava aqui no Brasil o regime do padroado. O imperador tinha poderes para vetar decisões papais e nomear os membros dos cargos eclesiásticos. No ano de 1864, o Vaticano proibiu as relações entre a igreja e a maçonaria. O Dom Pedro II foi contrário e rejeitou. No ano de 1872, o governo prendeu os bispos da cidade de Olinda, que estavam expulsando os maçons de diversas irmandades religiosas. Com isso, a igreja deixou de apoiar a monarquia e só foi declinando este período imperial. Houve também a questão abolicionista. Após a lei Eusébio de Queiroz, no ano de 1850, que proibia o tráfico negreiro, a pressão passou aí para o fim da escravidão no Brasil. A pressão externa, a Inglaterra, e a pressão interna, a classe média urbana, intelectuais, jornalistas, militares, latifundiários do Oeste Paulista e dos negros. E para ganhar tempo, o governo foi aprovando leis aí protelatórias, né? Protelatórias. E o que a gente fala é que essas leis protelatórias foram as seguintes. O ano de 1871 houve a Lei do Ventre Livre, que foi a Lei Visconde do Rio Branco, que tornou livres todos os filhos de negros escravos. Em 1885 houve a Lei dos Sexagenários, que é a Lei Saraiva Cotagipe, que determinava a libertação dos negros com mais de 60 anos de idade. Houve também a abolição. No ano de 1887, o Exército anunciou que não perseguiria mais negros fugidos. O Estado ficava sem a máquina repressiva que garantia a escravidão. E no ano de 1888, a Câmara aprovou a Lei Áurea, que foi assinada pela princesa Isabel. Acabava a escravidão, mas os fazendeiros escravocratas do Vale do Paraíba reclamaram mais da falta de indenização do que da abolição propriamente dita, porque eles queriam que o governo indenizasse eles pela perda dos escravos. Por isso, os fazendeiros do Vale do Paraíba abandonaram o imperador e ele foi perdendo forças. Houve então o início da proclamação da República aqui no Brasil. No ano de 1870, fundado aí no Rio de Janeiro o Partido Republicano,
Em 1873 surgiu o Partido Republicano Paulista. Neste mesmo ano, reunidos na Convenção de Itu, os cafeicultores de São Paulo aderiram então à causa republicana. A Lei Áurea abalou aí a monarquia, que perdeu o apoio dos latifundiários escravocratas. Os republicanos aproveitaram o momento e intensificaram aí a conspiração contra o regime. Houve, de fato, a proclamação da República aqui no Brasil. O comandante do prestígio aí, Deodoro da Fonseca, foi convidado a chefiar o levante. E em 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro, à frente de suas tropas, ele proclamou a República. A família real foi desterrada, ou seja, foi levada, foi mandada para a Europa, e Deodoro da Fonseca assumiu o governo provisório aqui do Brasil. Sendo assim, o Marechal Deodoro da Fonseca seria então o primeiro presidente do Brasil, correto? E assim termina a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Foi muito resumido, porque não tem como, né? Já são 46 minutos de aula. Não tem como ser menos do que isso, porque é importante a gente falar todo o conteúdo aí que está dentro da nossa aula, ok? Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo.